Olá pessoal, tudo bem? Patrícia aqui, esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, eu sei que eu tô aqui atrasadíssima com vocês, uma porção de vídeos. Mais uma vez eu peço desculpas. Eu trabalhei bastante agora, final de fevereiro e início de março. E aí quando começou o meu período de folga, eu tava bem cansada, física e mentalmente. Eu resolvi deixar essa semana para eu dar uma nivelada no cansaço, sem grandes compromissos. Lógico, tem coisas que a gente do dia a dia que a gente não consegue fugir, mas tentei descansar, ficar bem tranquilinha. Então não houve vídeo esses dias. Então, primeira coisa que eu quero fazer aqui é trazer para vocês o vídeo que tem ido ao ar segunda-feira, aqui no YouTube, que é a última meta do Don Quixote. Gente, eu tô tão feliz de ter concluído, de ter feito e ter concluído essa leitura. Eu até, foi a meta, que é a única meta, eu acho que eu consegui acabar assim, bem antes do prazo, porque era bem curtinha, era só do capítulo 52 até o final, que era o capítulo 74. Os capítulos eram curtos, então eu acabei bem antes. Eu até postei lá no Instagram, nos stories, o dia que eu terminei. E aí fiquei de gravar o vídeo, mas acabei ficando bem cansada e não gravei, mas a gente está aqui hoje para conversar sobre essa última meta. Lembrando que depois, mês que vem, em abril, a gente vai trazer a resenha do Don Quixote, né? Sobre essa última meta, né, gente? Foi bem, como eu já disse, foi bem curtinha, foi bem rápida. Lembrando aí o último capítulo, aí o capítulo 51 da meta passada, da terceira meta, né? Onde eles estão voltando para casa, né, para a aldeia que eles moram, porque, como vocês lembram aí, o Don Quixote perdeu um ajuste aí, né, de supostos cavaleiros andantes, porque na verdade o outro cavaleiro era o vizinho dele, o Sansão Carrasco, e o objetivo era esse, era derrotar Don Quixote para ele assumiu o compromisso de voltar para casa pelo menos por um ano. E assim Don Quixote, como homem de honra que é, assumiu esse compromisso. Mas a gente percebe que isso está custando muito a ele. Ele está muito infeliz, muito deprimido, né, de ficar um ano parado, sem poder fazer, né, os grandes feitos dos cavaleiros andantes. E aí eles estão assim pernoitando no meio da floresta, no caminho de volta para casa. Sancho, para, né, alegrar ele um pouco, se oferece para se açoitar, né, aquela história maluca lá que os duques inventaram. E, gente, até agora, aqueles duques, eu sei que eles fizeram boas coisas, tanto pro Don Quixote como pro Sancho, que cuidaram, trataram bem, mas aquela necessidade deles, né, e do autor, né, na verdade, de fazer os duques estarem sempre aprontando alguma coisa, né, para tirar graça, para fazer graça, né, do Don Quixote e do Sancho, foi uma coisa que até agora, para mim, eu não engoli, sabe, eu não gostei dessa história, mas fazia parte do enredo para que houvesse situações engraçadas, entre aspas, né? Como eu já expliquei para vocês, para mim, o livro foi muito importante, muito válido, mas não por esses momentos assim de supostas anedotas, né? Essas graças aí que aconteceram. Mas então, esses duques para mim, eles não me convenceram, mas eu vou meditar um pouco mais sobre isso e aí, quando eu fizer a resenha, a gente conversa mais sobre isso. Então, aí eles estavam, aquela coisa que o Sancho tinha que se açoitar para que a Dulcinea fosse liberta, acho que era mais de 1000 açoites, né? Para que a Dulcinea fosse liberta do encantamento. E Don Quixote estava no pé dele para ele se açoitar, né? Para Dulcinea ser liberta, mas, gente, quem acompanhou até aqui sabe que isso não era extremamente, de forma nenhuma, absolutamente não, o desejo do Sancho, né? Que ele não ia fazer isso. Então ele fez de conta que estava se açoitando para fazer o Don Quixote feliz. Bom, aí eles prosseguiram a viagem, chegaram na aldeia. Quando eles estão assim no alto da colina, que eles avistam a aldeia, nossa, o Sancho fica muito feliz. Tem até uma ilustração aqui, essas ilustrações, mais uma vez, faço questão de falar, maravilhosas, do Gustave Doré. No livro da Antofágica, do primeiro volume, também tem umas ilustrações bem bacanas, umas obras bem bacanas, mas para mim não chegaram aos pés das ilustrações do Gustave Doré.
Não sei se vai dar pra ver aqui o Sancho se ajoelhando, o Don Quixote em pé olhando meio assim, né, de costas, mas você vê que ele tá assim, não feliz, né, e o Sancho muito grato por estar de volta pra casa. Não sei se deu pra ver aí. Então, e aí eles chegam em casa, né, vai todo mundo receber, a sobrinha, a ama, o cura, né, que é o padre local, o barbeiro, né, o Sansão Carrasco, que foi o que fez de conta que era cavaleiro e derrotou Don Quixote para ele voltar para casa, e todo mundo feliz. E no caminho, o Sancho e o Don Quixote, na verdade, o Don Quixote falou pro Sancho que eles iam ser pastores de ovelhas durante esse ano aí, né, e o Sancho, não, tudo bem, porque tava todo mundo tão assim, focado em trazer o Don Quixote para casa, que qualquer coisa que ele sugerisse para fazer em casa, eles iam topar. E aí o Sancho falou dessa história aí pro cura, quando chegaram na aldeia, falou, não, vamos ser pastor, eu vou comprar um cachorro, os cachorros pastores para ajudar a gente a pastorear as ovelhas e papapá. Só que assim, Don Quixote não tava nada feliz, né? E ele resolve dormir, porque é muito tempo que ele não dorme realmente, tem uma noite de descanso. Ele já vinha assim meio tristinho desde, né, para quem observou, desde a casa do Duque também, que ele estava dormindo bastante, porque ele estava parado lá na casa do Duque. E ficar parado para Don Quixote não fazia ele feliz, fazia ele triste, melancólico, né, depressivo. E aí ele fica doente, né? Ele pega uma febre alta, chama o médico não gosta do estado geral dele, fala que ele não tá nada bem, né? E ele dorme, Don Quixote dorme, e quando ele acorda, gente, acontece a coisa mais, pra mim, né, Patrícia, inesperada, né? Porque ele se lembra de tudo. Eu não sabia que ele ia se lembrar de tudo no sentido assim, ele se ajuiza de novo, vamos dizer, entre aspas, né? Ele lembra quem ele é, ele sabe que ele não é um cavaleiro andante, ele sabe que ele é um fidalgo, né? Que o nome dele é Alonso Quijano, e ele acorda muito ciente, né? E muito ciente também que ele tá morrendo, né? E aí, nesse momento, ele faz uma coisa que, pra mim não caiu bem. Ele amaldiçoa todos os romances de cavalaria, né? Ele fala que é um absurdo, que isso levou ele a fazer loucuras e que ele abomina os romances de cavalaria. Gente, sabe, eu ainda vou refletir mais sobre isso, mas eu fiquei muito assim, né? Tiraram o sonho dele, né? E quando tiraram o sonho dele, ele que morreu, né? Física, morreu no corpo e morreu no espírito, vamos dizer assim, né? Ele entendeu a verdade, ele abominou o que ele havia feito, as ilusões dele, mas ele morreu por dentro, né? E aí ele manda chamar o cura e o escrivão, né? Acho que não é escrivão, né? Eu acho que é escrivão mesmo, para fazer o testamento dele, né? E no testamento dele, ele deixa algum dinheirinho pro Sancho, fala assim, depois que pagarem as minhas dívidas, o que sobrar vai pro Sancho. Aí tem um pedacinho, um trecho muito bonito que eu queria ler para vocês, que é ele elogiando o Sancho. É uma declaração de amor dele, né, em relação ao Sancho, do Sancho para ele, né? Na página aqui 570, de quem tá lendo essa versão aqui da Nova Fronteira, né, o livro 2. Ele fala assim: se estando eu louco, fui parte para dar-lhe o governo da ilha, e pudesse agora, estando ajuizado, dar-lhe o de um reino, bem lhe o daria, porque o merecem a sinceridade de sua condição e a fidelidade do seu trato, né? Porque nos bons e nos maus momentos, Sancho ficou do lado dele, né? E voltando-se para Sancho, disse-lhe: perdoa-me, amigo, o ensejo que te dei de pareceres louco como eu, fazendo-te cair no erro em que caí, de que houve e há cavaleiros andantes no mundo. Ai, respondeu Sancho chorando, não morra vosmecê, meu amo, mas tome meu conselho e viva muitos anos. A maior loucura que um homem pode fazer nesta vida é deixar-se morrer, sem mais nem menos, sem que ninguém o mate, nem dê cabo dele outras mãos que não as da melancolia. Né? Então, assim, eu enchi os olhos d'água, né, quando eu li esse trechinho, porque, né, o que tem, acho assim, de mais grandioso aqui nessa história, né?
Não é situações que são meio que burlescas, né? Mas eu acho que o grande ponto alto da história é a construção desse personagem do Quixote, a construção do Sancho e a interação dos dois, né? Eu acho que esse é o ponto alto aqui desse livro, por ela ser um relacionamento tão inusitado, tão peculiar, e por duas coisas tão diferentes terem se combinado tanto, interagido tão bem ao longo de, né, vamos ver aqui, acho que foi quase 1.200 páginas, né? Então esse relacionamento foi muito bacana de ver, né? E aí ele deixa pro Sancho isso, deixa pra filha, pra sobrinha, deixa pra ama, né, vestido, um dinheirinho, deixa pra sobrinha Antônia a fazenda dele, mas na condição que ela não se case com nenhum cavaleiro andante. Se ela se casar com algum cavaleiro andante não, com um homem que acredite ou que leia romances de cavalaria, né? Que lê romances de cavaleiro andante, se ela casar com um homem que lê esse tipo de romance, ela tá deserdada, né? E ele meio que morre aqui, né? Amaldiçoando o autor, né? O autor não, amaldiçoando os romances de cavalaria. E o autor aqui, nesse momento, ele deixa muito claro que ele está matando o Don Quixote para que não haja outros livros apócrifos, outros livros escritos por outros autores que não ele, né? Para não dar margem, né, a esse tipo, de novo, a esse tipo de situação, né? Que mais? E aí Don Quixote termina aqui, né, falando que... Don Quixote não, perdão, Cervantes termina aqui, porque ele coloca como autor, né, desde... Eu vou ler aqui um trechinho do ensaio de Jorge Luiz Borges, e, né, desde um determinado ponto que ele coloca como autor disso aqui, desse livro, um Mouro, ele diz que, acho que é um Mouro, né, que ele mandou traduzir, que chegou nas mãos o manuscrito, que ele mandou traduzir, e Don Quixote foi a tradução desse escrito, desse Mouro aí, né, desse Cida Hamet, né, mas ele fala aqui no final, né, pois outro não foi meu desejo de levar os homens a aborrecerem as fingidas e disparatadas histórias dos livros de cavalaria, que nas do meu verdadeiro Don Quixote vão já tropeçando e hão de cair de todo, sem dúvida alguma. Vale quer dizer adeus, né? Então, assim, ele diz que o objetivo do livro do Don Quixote, né, de toda essa obra, foi fazer uma crítica aos romances de cavalaria, né? Pelo menos é o que eu estou entendendo aqui. E ele fala que esse aqui é como se fosse o fechamento dessa era literária, né? E foi, né? E foi. Que mais? E aí eu queria ler para vocês, gente. Quem acompanha aqui, gente, lembrando que tem uma playlist aqui dessa leitura minha do Don Quixote. Esse aqui é o último vídeo que eu tô fazendo dessa playlist. Depois, mês que vem, vai sair a resenha, né? Normal aí. E eu, no primeiro vídeo, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, o link da playlist. No primeiro vídeo de introdução, mostro todo a bibliografia, todo o material que eu estou usando, as versões, né? Então a minha principal versão foi essa aqui, edição, né, que eu usei, foi essa aqui que faz parte do unbox da Nova Fronteira, e eu já digo aqui que eu achei maravilhoso, adorei. É uma linguagem um pouco mais rebuscada, mais puxada para o original, né, na tradução, mas totalmente compreensível, e eu gosto. Quanto mais as coisas se aproximam do original para mim, mais eu gosto, tá? Eu sou uma pessoa antiguinha, eu não preciso de tanta facilidade, eu quero um certo nível de dificuldade, desde que me permita alcançar o entendimento. Então, assim, eu gostei muito dessa versão da Nova Fronteira. A única grande crítica que eu tenho a essa versão da Nova Fronteira eu não sei porque eu comprei, né? Não pode mais falar em comprar no Kindle, porque você não é mais dono dos e-books, né? Mas assim, eu baixei no Kindle, né, a edição
Antofágica, do primeiro volume, que só tem o primeiro volume até agora, e também a da companhia da Penguin, né? Da Companhia das Letras, do box deles. Eu não sei se é porque é no Kindle, mas as notas são mais fáceis, de mais fácil acesso. Porque, tipo assim, quando aparece alguma coisa, perdão, que tem uma nota, você clica no número, aí você já vai direto lá pro final, que é onde tem a explicação, né, que ele quer dar sobre aquele termo, sobre aquele pedaço do texto. E aqui o que acontece? As notas estão todas no final do livro. Então, assim, se você está lendo alguma coisa, eu gosto quando as notas ficam no rodapé, porque eu acho que é mais fácil e mais rápido. Quando ele só coloca o número, você tem que ir lá no final procurar o capítulo, para procurar a nota, dá um pouquinho mais de trabalho e é meio chatinho. Às vezes eu confesso que eu ficava com preguiça. Mas é isso. Tirando isso, eu gostei muito da tradução. A edição é maravilhosa. Já falei das ilustrações do Doré, que vem, já mostrei aqui para vocês que vem um caderno separado só com ilustrações fora as que estão contidas aqui no livro. Amei, 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 amei. Foi uma edição que eu comprei muitas cegas assim, porque eu comprei logo que eu comecei a fazer, a compor uma biblioteca. Eu não tinha noção essa de tradução. Eu comprei porque comprei numa promoção, achei lindo o box, eu falei, vou comprar porque eu quero ler Don Quixote. Isso já tem muitos anos. Então, acho que foi em 2017, se eu não me engano. Comprei as cegas e foi uma edição que eu gostei muito, que eu vou manter na minha estante com certeza. Mas aí, eu queria chegar muito no final aqui nessa edição da Penguin, eu não sei se vocês conseguem ver aí, a capa da edição da Penguin, né? Porque aqui tinha um pós-fácil do Jorge Luiz Borges. E eu queria ler alguns trechinhos aqui pra gente finalizar essa nossa conversa, né? Esse pós-fácil aqui do Jorge Luiz Borges. Vou ler só alguns trechinhos, tá? Então, fala assim, chama Magias Parciais do Quixote, Jorge Luiz Borges. Aí ele fala assim, o Quixote é realista. Esse realismo, no entanto, difere essencialmente daquele praticado no século XIX, né? A forma do Quixote levou a contrapor um mundo imaginário e poético ao mundo real e prosaico. Conrad e Henry James romancearam a realidade porque a julgavam poética. Para Cervantes, o real e o poético são antinomias. Às vastas e vagas geografias do Amadís, ele opôs os caminhos poerentos e as sórdidas estalagens de Castela. Imaginemos um romancista de nosso tempo que destacasse com sentido paródico os postos de gasolina. Cervantes criou para nós a poesia da Espanha do século XVII, mas nem aquele século nem aquela Espanha eram poéticos aos olhos dele. O plano de sua obra vetava o maravilhoso. Este tinha de figurar, porém, ainda que indiretamente, como os crimes e o mistério numa paródia do romance policial. Lá no fundo, Cervantes amava o sobrenatural. Paul Grossac, em 1924, observou: com alguma tintura mal fixada de latim italiano, a colheita literária de Cervantes provinha sobretudo dos romances pastoris e de cavalaria, fábulas embaladoras do cativeiro. O Quixote é menos um antídoto contra essas ficções do que uma secreta despedida nostálgica. Na realidade, cada romance reside num plano ideal. Cervantes se compraz em confundir o objetivo e o subjetivo, o mundo do leitor e o mundo do livro. Naqueles capítulos que discutem se a bacia do barbeiro é um elmo e a albarda um arnês, o problema é tratado de modo explícito. Em outras passagens, como já assinalei, é apenas insinuado. No 6º capítulo da primeira parte, o padre e o barbeiro passam em revista a biblioteca de Don Quixote. Um adendo aqui, gente, um dos pedaços que eu achei mais significativos foi essa revista, a biblioteca e o que ia ser lançado no fogo, né? Vários pontos para levantar sobre essa discussão, mas a gente vai conversar mais sobre isso na resenha, né? Para nosso assombro, um dos livros examinados é a Galateia de Cervantes, e acontece que o barbeiro é amigo dele e não o admira muito, e acrescenta que ele é o mais versado em desditas do que em versos, e que seu livro, embora tenha alguma coisa de boa invenção, propõe algo e não conclui nada. O barbeiro, sonho de Cervantes, ou a forma de um sonho de Cervantes, julga Cervantes.
Também é surpreendente saber no início do 9º capítulo que o romance inteiro foi traduzido do árabe e que Cervantes adquiriu o manuscrito no mercado de Toledo e encomendou a tradução a um mourisco, a quem alojou em sua casa por mais de 1 mês e meio até que concluísse a tarefa. Esse jogo de estranhas ambiguidades culmina na segunda parte. Os protagonistas já leram a primeira. Os protagonistas do Quixote são também leitores do Quixote. Aqui é inevitável lembrar o caso de Shakespeare, que inclui no palco de Hamlet outro palco onde se representa uma tragédia que é mais ou menos a de Hamlet. Por que nos inquieta que Dom Quixote seja leitor do Quixote Hamlet, espectador de Hamlet? Creio ter dado com a causa. Tais inversões sugerem que os personagens de uma ficção podem ser leitores ou espectadores. Nós, seus leitores ou espectadores, podemos ser fictícios. Em 1833, Carlyle observou que a história universal é um infinito livro sagrado que todos os homens escrevem e leem e procuram entender, e no qual também eles são escritos. Ensaio publicado em Outras Inquisições, Companhia das Letras, 2007. Gente, eu acho assim que Borges, para variar, Borges eu tenho, quem acompanha o canal sabe que eu tenho um caso de amor e ódio com Borges, porque às vezes o Borges é tão assim, pra lá, ou eu sou tão medíocre que é difícil de entender o que ele fala, por isso às vezes eu leio várias vezes algumas coisas, mas quando eu consigo entender, nossa, como a gente se entende bem, entendeu? Como o que ele pensa é muito o que eu penso, né? Eu achei esse trecho muito bonito, muito certeiro também, né? E também, gente, tem para terminar, que além dessa construção de personagens, da interação dos protagonistas, outra coisa que para mim foi muito válida aqui, muito enriquecedora, foi esse conhecimento, né? Essa viagem pela Espanha, né? Do século XVII, né? Conhecer... a gente, mal ou bem, passou por várias situações na Espanha do século XVII, né? Ele levou a gente para a guerra contra os mouros, para a batalha, para Argel, ele trouxe a gente de volta para a Espanha, para festas de casamento, para hábitos, para costumes, né? Tanto dos fidalgos como das pessoas mais simples, mais pobres, né? Ele trouxe para a gente para dentro dessa transição histórico-cultural, econômica, social, em todos os sentidos da Espanha, né? A Espanha estava saindo de uma era, entrando numa outra era, e ele levou a gente para dentro, enquanto leitor, com toda essa brincadeira, com toda essa falta de pretensão, né? Suposta falta de pretensão. Ele levou a gente para dentro de uma Espanha muito, muito rica, com muita coisa acontecendo, né? E foi muito bacana ver isso nos hábitos, nos costumes, nas danças, no folclore, nas superstições, né? Olha, gente, assim, para finalizar aqui, eu falei para vocês no início que eu não tinha grandes expectativas com Don Quixote, porque eu não gosto desse humor pastelão, mas foi recompensadoramente maravilhoso ver que essa obra vai muito além disso, né? Então, valeu muito a pena. Fico muito feliz de ter incluído Don Quixote aí no meu acervo literário aqui. E tenho certeza que muitas outras coisas que eu vou ler vão fazer referência. Eu vou ficar muito feliz de poder entender essas referências de Don Quixote, incluídas nessas obras. Sei que Dickens usa, vários outros autores maravilhosos, como eu já comentei aqui com vocês no primeiro vídeo de introdução, usaram Don Quixote ou se inspiraram em Don Quixote para escrever suas obras. É isso, pessoal. Obrigado pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Para quem ainda vai ler, eu espero que vocês comentem aqui, mesmo que vocês assistam esse vídeo já assim 1 ano, 2 anos depois de eu ter gravado. Comentem aqui, porque eu vou comentar, eu vou responder, eu vou interagir com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí dessa leitura compartilhada. Se quiser, sugiram aqui nos comentários outras leituras compartilhadas que vocês gostariam de ver aqui no Because I Read. Combinado? Até a próxima.
Não deixem de ver a resenha mês que vem, hein? Grande abraço para vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar nossos vídeos. Voltamos com a nossa leitura conjunta. Estamos lendo Nunca Houve um Castelo, de Marta Batalha, uma leitura nacional. E a gente tem muita leitura agora para acontecer esse ano. Se inscreva no canal, acompanhe, comente, seja interativo aqui com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.